Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 19 de maio de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da escola sabatina será Uma esposa para Abraão. Aparecem alguns textos aqui hoje. O primeiro deles, Gênesis 24, verso 67, que diz assim: Isaque conduziu-se até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e essa lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Na sequência, Gênesis 25, versos 1 a 8. Desposou Abrão outra mulher, chamava-se Quetura. Ela lhe deu à luz a Zinrã, Joxã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joxã gerou Sabã e Dedã. E os filhos de Dedã foram Assurim, Letussim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efa, Éfer, Enoque, Abida, Elda. Todos esses foram filhos de Quetura. Abraão deu tudo que possuía Isaque, porém aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes e ainda em vida os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra do Oriente. Foram os dias da vida de Abraão 165 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Esse texto é um texto realmente muito interessante. Ele traz aqui alguns detalhes que o nosso guia de estudos vai mencionar aqui hoje. A primeira coisa que ele vai dizer é que logo depois da morte de Sara, Abraão ele se casou novamente. E assim como aconteceu com Isaque, que Isaque casou-se, levou Rebeca para a tenda da sua mãe e foi consolado após a morte dela, com certeza a memória de Sara estava muito viva na mente daqueles dois homens, pai e filho. E com certeza, Abraão também precisava passar por um processo de luto e ao mesmo tempo de cura da dor que a perda com certeza trouxe para ele. A identidade dessa nova esposa, ela não é conclusiva, não é tão clara dentro do contexto bíblico. O cronista ele vai mencionar, por exemplo, os filhos de Quetura e ao mesmo tempo os filhos de Agar. Mas eles não vão mencionar, lá em 1 Crônicas, no capítulo 1, versos 28 a 31, não vão mencionar Agar. Mencionam Quetura, mas não mencionam Agar. Para alguns estudiosos, isso vai sugerir que Quetura e Agar fossem a mesma pessoa. Além disso, o Abraão ele vai se comportar com os filhos da Quetura da mesma forma que com os filhos de Agar. Ele vai separar os filhos que ele teve com a Quetura, os filhos que ele teve com a Agar, do próprio Isaque ainda em vida. Ele vai dar presentes para esses filhos, mas vai enviá-los para longe, para que eles não crescessem junto com o próprio Isaque. Tanto que o texto bíblico vai dizer que ele deu tudo que tinha Isaque, enquanto aos filhos das concubinas que tinha, Abraão deu presentes. O capítulo 25, versos 5 e 6 vai mostrar isso. É interessante que lá em 1 Crônicas, capítulo 1, versos 32 e 33, o texto vai dizer assim, quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, esta deu à luz a Zinrã, Joxã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. E aí vem trazendo aqui os nomes deles todos esses foram filhos de Quetura. O mais interessante é que ali em 1 Crônicas não é mencionado nada a respeito da Agar. É claro que quando você pensa sobre esses detalhes, você, claro, tem que chegar a algumas conclusões e alguns estudiosos vão tentar ligar o nome dessas duas pessoas. Nós não temos nenhuma evidência clara e distinta que possa afirmar que Quetura e Agar eram a mesma pessoa. Existem algumas pessoas que fazem esse tipo de associação. Mas o fato que tem que ser aqui destacado é que essa sutil alusão a Sara, lá no capítulo 24, verso 67, foi um prelúdio para o novo casamento de Abraão com Quetura, o que nos dá a entender que esse casamento aconteceu depois da morte da Sara. O grande problema aqui é como a Quetura vai ser aqui chamada, ela vai ser chamada de concubina. A concubina não é uma segunda esposa, ela é uma outra esposa que dentro daquela cultura poderia ser tolerada e escolhida pela própria esposa, a primeira esposa. No caso, Sara teria que escolher a concubina. O que o texto vai mencionar é que Sara escolheu Agar como concubina para Abraão, não Quetura. Mas o texto vai chamá-la também de concubina. Mas talvez
é exatamente o fato de que existem duas genealogias que vão ser apresentadas ali no capítulo 25. No primeiro momento, a genealogia dos filhos da Quetura, depois dos filhos de Ismael. Apesar da Agar não ser ali mencionada, dá-nos a entender que parece que a origem deles por parte de mãe fosse diferente, porque senão o texto mencionaria uma única genealogia, colocando Ismael junto com os demais 6 filhos que a Quetura vai ter. Independente de quem, ou da identidade da Quetura, o texto bíblico vai dizer para a gente que a genealogia, por exemplo, de Ismael vai demonstrar 12 tribos que acabaram tendo lugar como descendência direta do Ismael, assim como mais tarde acabaria acontecendo com Isaac através do Jacó, que também teve 12 filhos, dos quais 12 tribos foram estabelecidas. É claro que, embora essa aliança ela fosse restrita ao próprio Isaac, o texto bíblico também vai deixar claro que Deus não deixou de abençoar os outros filhos do Abraão. Talvez exatamente pelo fato de que Deus havia prometido que de Abraão surgiriam várias nações. E o Senhor Deus estava cumprindo essa promessa através dos diversos filhos que ele tinha. Tudo isso, a grande questão que está aqui em evidência é a bênção de Deus sobre a vida do Abraão, até no momento da sua morte. Porque lá em Gênesis 25, versos 7 a 11, o texto vai mencionar para a gente que até mesmo no momento da sua morte, o Senhor Deus cumpriu a sua promessa, porque ele morreu em boa velhice. Lá em Gênesis 15, verso 15, por exemplo, o texto bíblico menciona que Deus havia prometido isso para Abraão: e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. É uma referência direta à promessa de Deus. Deus havia cumprido a promessa que ele tinha feito para o próprio Abraão. Até Eclesiastes, no capítulo 6, verso 3, vai mencionar aqui exatamente essa mesma ideia de que quando alguém serve a Deus, que o Senhor dá a essa pessoa também bênçãos, que entre elas você encontra inclusive a bênção de poder viver muito tempo. O Senhor foi fiel às suas promessas, no caso de Abraão, por causa da sua graça maravilhosa. O texto bíblico vai deixar claro que se fosse por causa do Abraão, por si mesmo, pelas escolhas que ele fez, o Senhor Deus teria que ter destruído o Abraão lá atrás. Mas Abraão não foi destruído, e muito pelo contrário, ele foi abençoado, porque apesar de ter feito várias escolhas equivocadas, o Senhor Deus deu umas recalculadas na rota que ele havia proposto para o Abraão e havia direcionado o Abraão. Ele fez escolhas erradas, mas Deus deu novas oportunidades para que ele pudesse fazer escolhas melhores. A história do Abraão pode ser uma história contada como a nossa. A história de pessoas que fazem escolhas boas e ruins e que vão aproveitando as novas oportunidades que Deus vai concedendo à nossa história para fazermos escolhas melhores. Nunca é tarde para aquele que não desiste de buscar a bênção de Deus e a graça de Deus, para aquele que depende da graça de Deus. Quando você olha para a Bíblia, você percebe que as pessoas que recebem elogios na Bíblia por causa da sua conduta religiosa, não são aqueles que fazem tudo certinho, mas são aqueles que, apesar de errar, de cometer erros, eles nunca abandonam a graça de Deus, sempre se fiam nela e recebem sempre perdão e restauração. Que Deus maravilhoso é esse! É esse Deus que vemos representado na vida do Abraão. É esse Deus que quer também ser representado na minha e na tua vida. Vamos orar pedindo a Ele para que nos ajude a viver essa realidade. Obrigado, Pai, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor nos ama e que tem planos maravilhosos para nós, mesmo que às vezes façamos escolhas equivocadas. Ajuda-nos a aprender com as escolhas do Abraão, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?